Boa noite, meninos. Vamos lá para a nossa aula. A gente tem uma apostilinha para facilitar o nosso aprendizado. Eu vou disponibilizar essa apostilinha lá no site. Vamos lá. Vocês já fizeram aquele exercício, né, sobre o que é sociologia, para vocês se situarem no contexto sociológico, mas esses três carinhas aqui vão ser essenciais no estudo da nossa disciplina. É o Max Weber, o Karl Marx e o Emile Durkheim. É difícil falar o sobrenome dele, mas é Emile Durkheim. Então não confunda, gente. Max Weber é uma coisa, Karl Marx é outra e Emile Durkheim outra coisa. Vamos lá. Aula 1. Mas para que serve a sociologia? Vamos ler juntos. Nesta aula, vamos entender o que é o estudo da sociologia. Queremos ajudar a aumentar o seu poder de autonomia de reflexão e de ação diante dos fatos que te cercam, ajudando, portanto, a construir ideias e valores sobre o mundo. Fazemos isso por conta própria e agindo também de acordo com a construção das ideias a respeito das questões, dos problemas, enfim, da vida em sociedade. Isso significa dizer que o que queremos nessa aula é tirar você daquilo que na sociologia chamamos de senso comum e te levar ao que também chamamos de senso crítico. Bom, gente, quando a gente entra na faculdade, a nossa cabeça começa a abrir e o nosso senso comum, que é o famoso aonde a vaca vai, o boi vai atrás, vai sendo deixado de lado e a gente passa a ter um senso crítico maior. Vejam bem, a gente vai falar melhor sobre isso. Senso comum é a ideia da massa, entendeu? Uma pessoa fala, o Bolsonaro é um péssimo presidente. Como a maioria está falando isso, a gente entende isso como verdade absoluta e a gente não questiona. Não estou falando que ele é bom nem ruim, gente, é só um exemplo. Já o senso crítico vai falar, não, olha, realmente, para isso, de acordo com tal fundamento, ele é um péssimo presidente. Mas, por outro lado, tal coisa que ele fez de acordo com tal fonte segura, ele é um ótimo presidente. Isso é senso crítico, gente, é não se deixar influenciar. As relações sociais. A sociedade é uma complicada teia de relações que se estabelecem entre os seres humanos. São relações de ordem política, econômica, cultural, afetiva, educacional, religiosa, dentre tantas outras. Outras tantas. Em cada momento histórico, os seres humanos inventavam e reinventavam fios que iriam sendo tecidos de acordo com as suas necessidades, tanto materiais quanto subjetivas, isto é, seus valores e crenças transformando as coisas no mundo. Esse ambiente onde os seres humanos constroem suas teias de relações sociais é o que chamamos de sociedade. De fato, é o lugar no qual são ensinados e aprendidos os valores necessários à vida em sociedade. Os valores, as crenças, os hábitos e os costumes são transmitidos por pais e mães e por toda a comunidade onde vivemos. Tudo isso irá construir ideias e valores que temos sobre o mundo. Ou seja, né, gente? Tudo que a gente sabe, toda a nossa cultura, se a gente for criado na Europa, a gente vai ter um tipo de cultura. Se a gente for criado numa aldeia indígena, a gente vai ter uma outra visão de sociedade e cultura. Sociedade é tudo isso, é essa teia de relações que a gente acabou de citar. Para tanto, é preciso, em primeiro lugar, diferenciar senso crítico do senso comum. Vamos lá. Mas, afinal, o que é senso comum e o senso crítico? É preciso entender senso como faculdade de julgar, de sentir, de apreciar, juízo, entendimento, percepção, sentido. O senso implica tanto a ótica com a qual olhamos as coisas, quanto a maneira como a gente se posiciona frente a elas. Portanto, podemos definir senso como uma ideia, um pensamento. Todos os seres humanos têm duas formas de formar o pensamento. O senso comum, que é considerado coletivo, que por sua vez guarda o significado de superficial, irrefletido e inocente. São aquelas ideias
que nós recebemos prontas e não questionamos. Simplesmente aceitamos como verdades e passamos adiante. É o pensamento popular do povão sem reflexão alguma. É quando eu dei esse exemplo do Bolsonaro, né? A pessoa, é mais fácil falar que o Bolsonaro é um péssimo presidente sem pelo menos se dar o trabalho de questionar se ele de fato é 100% um péssimo presidente ou se ele tem falhas assim grotescas, mas que também tem pontos positivos. É só um exemplo, tá, gente? Já o senso crítico, o que é o senso crítico? Ao contrário do senso comum, possui como principais características a reflexão, a análise, a crítica, enfim. Ele pauta-se pelo uso consciente da razão para administrar suas ideias, dogmas, opiniões, crenças. Todas as ideias rígidas que no senso comum são aceitas pacificamente, ou seja, sem nenhum questionamento, no senso crítico são minuciosamente investigadas e analisadas, o que proporciona um juízo coerente, autônomo e flexível sobre elas. Lembrando, gente, que senso crítico não é aquele aluno chato, não. Tô falando aluno porque é o nosso contexto, que tudo discorda. Ai, gente, vamos fazer qualquer coisa. Eu discordo. Por quê? Ai, porque eu discordo. Senso crítico não é discordar por discordar. Isso é senso chato. Aluno chato, pessoa chata. Senso crítico é sair da caixinha, pensar fora dela. Sendo assim, a sociologia tem como objetivo fundamental aumentar o nosso senso crítico. Qual que é o objetivo fundamental da sociologia, se cair em prova? Aumentar o nosso senso crítico. No entanto, preferimos usar mais o nosso senso comum, porque não precisamos pensar muito. Essa é uma verdade, né, gente? É mais fácil a gente ficar dentro da nossa bolha. Se a gente quiser debater sobre um assunto, a gente usar o nosso senso crítico, a gente vai ter que aprofundar naquilo. E muita gente tem preguiça de pensar. E é exatamente aí que a sociologia quer trabalhar com você, no intuito de fazer com que você comece a utilizar cada vez mais o seu senso crítico. Então, vamos lá? O texto a seguir, escrito por Bourdieu, educador francês, nos leva à reflexão de que conhecer ou ter consciência das consequências das relações sociais pode levar o indivíduo a se conhecer, não só como indivíduo, mas como um ser social, que faz parte de um coletivo, quer dizer, de uma sociedade, e pode ou não modificá-la de acordo com a sua percepção. Então, a gente não é um ser solto no mundo, a gente é um ser que pode moldar uma sociedade. O senso implica tanto a ótica com a qual olhamos as coisas, quanto a maneira como nos posicionamos frente a elas. Portanto, podemos definir senso como ideia e pensamento. Todos os seres humanos têm duas formas de formar o pensamento. Ah, gente, é porque eu fiz essa apostila, tá repetindo. Deixa eu apagar aqui, peraí, porque eu fiz essa apostila. A gente parou aqui no texto do Bourdieu. Ó. Vamos ver o que o Bourdieu fala. A sociologia e a miséria humana. Levar à consciência os mecanismos que tornam a vida dolorosa, inviável até, não é neutralizá-los. Explicar as contradições não é resolvê-las. Mas por mais cético que se possa ser sobre a eficácia social da mensagem sociológica, não se pode anular o efeito com que ela pode exercer ao permitir aos que sofrem que descubram a possibilidade de atribuir seu sofrimento a causas sociais e assim se sentirem desculpados e fazendo conhecer amplamente a origem social, coletivamente oculta da infelicidade sob suas formas, inclusive as mais íntimas e mais secretas. Muita gente fala assim, a sociologia não serve para nada, né? A gente acha que é uma coisa assim, é o cético aqui que ele fala, né? Para que eu vou usar isso? Mas a sociologia pode, o desenvolvimento do senso crítico pode mudar uma sociedade. Vamos para o resumo. Nessa aula fizemos uma introdução ao mundo da sociologia. Vimos como é importante a vida em sociedade, como a sociologia pode nos auxiliar a pensar a sociedade e as relações que vivemos nela. Através dessas reflexões e ferramentas conceituais que a sociologia nos oferece,
acabamos por modificar a nossa forma de ver o mundo e essa nova forma se reflete no nosso jeito de agir em sociedade. Portanto, aprendemos nessa primeira aula que a sociologia nos ajuda a perceber e refletir a sociedade na qual vivemos através de conceitos e ferramentas teóricas que nos dão autonomia de reflexão. E entendemos a diferença entre senso comum e senso crítico. Atividades de aprendizagem, entrega via e-mail na próxima aula. Que dia que é a nossa próxima aula, gente? Hoje, dia 25. 22. 1. A sociologia é importante para a compreensão da sociedade em que vivemos? Por quê? No seu entendimento, a sociologia pode contribuir para que haja mais liberdade de pensamento e ação? Como? Enviar por e-mail, tá bom, gente? Até a próxima aula. Vocês podem colocar informações de artigos que vocês encontrarem na internet, mas aqui dentro da apostila vocês já conseguem responder essas questões. Beleza? Preferência digitado, preferência um trabalho bem feito, mas quem não tiver computador em casa pode me mandar com letra legível, mas lembrando, preferência digitado. Beijo, boa aula para vocês.